Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nairlon Sampaio, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre cerca elétrica rural em pequena propriedade. Funciona? Não funciona? É uma boa ideia? É o que você vai descobrir nesse vídeo aqui, então fica nele até o final e agora com a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? É muito comum eu andar em pequena propriedade e por isso eu tenho bastante conhecimento para passar para vocês com relação a isso, a pequena propriedade, porque eu sou técnico de campo do Senar, tá? Como vocês sabem, me acompanham aí nos vídeos, além da parte de consultoria particular para grandes empresas, grandes propriedades, eu também trabalho com pequenas propriedades no Senar, né, ajudando os produtores a desenvolver uma pecuária lucrativa, eficiente, que realmente traga um resultado para a fazenda. E hoje não é diferente, né? Eu estou em uma pequena propriedade aqui de gado de leite, tá? Encerrando o ciclo com gado de leite. Nesse novo ciclo eu estou com criadores, produtores de gado de corte, tá? Então são 30 propriedades de produtores de gado de corte que a gente vai acompanhar, tá? E auxiliar aí nesses 2 anos de acompanhamento gratuito. Para quem não sabe, não conhece o Senar, tá? Ele oferece esse serviço de forma gratuita. O produtor só abre a propriedade e fornece os dados e a gente vai passando mês a mês na propriedade, acompanhando os dados e fornecendo orientações técnicas, pessoal. Então, basicamente, nosso serviço na propriedade é uma assistência técnica, certo? Que tem trazido grandes resultados, como vocês têm visto aí em nossos vídeos aqui no canal, tá certo? Agora, eu tenho para falar para vocês sobre cerca elétrica rural. É uma ferramenta fantástica, mas se vê muito em grandes propriedades. Por quê? Pequena propriedade, geralmente o produtor, ele costuma utilizar, isso não é regra, mas ele costuma utilizar ferramentas mais fáceis de adquirir, né? Como o arame farpado, o arame liso e o grampo de cerca, né, e estaca tem se utilizado de forma mais frequente, é mais fácil de utilizar. A cerca elétrica vem e com a internet, com o grande desenvolvimento da pecuária, tem se trazido muito mais a cerca elétrica para perto do pequeno produtor, tá? E aí, isso eu vejo como um grande impasse, porque tem produtores mais idosos que não trabalham com a internet, às vezes não tem a continuação da sucessão familiar, né? E isso é um problema ainda que a gente vem enfrentando. Mas você que tem a oportunidade de comprar, né, o equipamento, comprar os isoladores que tem que ter, né, é essencial. Olha aqui, ó. Aqui, ó, passando fio. É essencial ter os isoladores para você não perder eficiência no choque. E quando se fala em pequena propriedade para cerca elétrica rural, pessoal, olha aqui, eficiência de pastejo, ó. Eficiência de pastejo. Quando eu tenho uma pequena propriedade rural, é bem mais vantajoso a cerca elétrica. Por quê? Porque eu não vou ter um custo maior com estrutura. Quanto menor a área, vocês já viram aqui no canal, é mais interessante eu repartir o máximo que eu conseguir. Por quê? Porque eu vou controlar mais o pastejo. É como se eu fosse, fazendo a comparação aqui, eu tivesse cortando o capim, né, colhendo esse capim, só que quem vai cortar é o gado, quem vai aparar ele é o gado. E aí eu tenho eficiência maior quando eu faço essa divisão, porque eu vou controlar quanto é que a boca ali vai pesar, né? Quanto é a altura de entrada que vai ser e a altura de saída. E isso é o básico do manejo de pastagens. Controlar para que a boca do animal não pese tanto, que ele vá até a parte basal, né? E não deixe a planta se alimentar mais por meio de fotossíntese, tendo folha, todo aquele assunto que é rotineiro a gente vê aqui no canal, tá? Então, quando eu falo de cerca elétrica rural, né, para pequena propriedade é extremamente vantajoso. A gente tem esse caso aqui com gado de leite, eu tenho um caso com gado de corte também. Se vocês quiserem, pode comentar aqui embaixo, né, que eu vou estar trazendo para vocês como é a suplementação, como é que é dividido, tá? Como é que é o choque, a gente trouxe já para vocês, mas não de forma tão detalhada. E se inscreve aqui no canal, né? Aproveita para se inscrever aqui, que isso é de suma importância, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E aqui, pessoal, o que a gente tem?
Hoje, como o produtor está um pouco mais de idade e veio a pandemia, né? Na pandemia meio que bagunçou aqui o sistema dele. Por quê? Porque ele não sabia o que ia acontecer, ele tirou todo o sistema de choque aqui, né? E deixou o gado solto. Era para ter feito isso? Não. Era para continuar colhendo capim de forma tranquila, como ele vinha fazendo. Ele tinha aqui 30 piquetes, todo dia ficava no piquete. Isso é excelente. Para o capim, isso é excelente. Para o animal, excelente também, porque é pequena propriedade e o animal não se movimenta muito. Então, extremamente excelente, eficiente o manejo dele aqui. Quando veio a pandemia, isso bagunçou, porque ele ficou com medo, né? Não sabia o que ia acontecer e tirou o choque. Os animais quebraram parte do sistema, misturou, o manejo de pastagem ficou de forma horrível mesmo aqui. Mas era o que ele pensou naquele momento, desesperador. A pandemia realmente foi um período muito crítico, difícil, né, para o produtor rural. E aí, eu falo produtor rural, pessoal, realmente que vive da roça, que realmente tem produção agrícola, pecuária, tá? Porque quem foi para descansar tranquilamente, né, não sentiu muita pandemia, foi muito melhor quem tinha propriedade para se resguardar, ficar afastado. Isso aí foi muito bom para quem conseguiu, né? Eu parei de trabalhar acho que um mês. Como o setor pecuário não podia parar, a gente continuou trabalhando depois de um mês de pandemia. Se arriscando mesmo era o jeito. E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele perdeu a eficiência aqui. E aí veio o que? Aparecimento de ervas indesejáveis. Veio lá o tucum, né? Se vocês conhecem. E ele foi controlando. E aí a idade chegando, o problema de coluna. Ele foi descansando um pouco mais e hoje não está tão interessante como era antes. Mas a gente vê que uma colheita de capim eficiente, não vê tanto aquela massa que fica embaixo quando a gente se fala de tifo, né? Capim de crescimento rasteiro, que fica aquele balseiro, digamos assim, embaixo, né? E o produtor tem a falsa impressão de que tem muito capim, mas na verdade não tem. Tem a parte verde lá em cima e a parte de baixo toda seca, crescimento de fungos ali, colônia de fungos, e é muito complicado esse manejo, né? Tem que realmente trazer um manejo mais eficiente, mais rasteiro, mais baixo. Se o capim tem esse posicionamento, né, digamos assim, você tem que respeitar a natureza do capim. Imagina vir um fogo, a gente já viu o caso disso, vem um fogo, queima ali a parte de baixo, o animal vai pastejar, queima todo o seu casco ali, parte do pé dele, tá certo? Das patas. E basicamente é isso, pessoal, trazer eficiência para a fazenda. Colheita, como você tem uma pequena propriedade, você tem que produzir mais em menos áreas. Então você é obrigado, você que tem pequena propriedade, é obrigado a ser eficiente. Quem é tão grande ainda pode perder um pouco de eficiência porque tem volume, né? Tem essa liberdade ainda um pouco. Não que seja interessante, perde dinheiro, mas quem é pequena propriedade tem ainda mais uma obrigação para ser eficiente, porque tem que tirar do seu sustento daquela propriedade, tá certo? Então, cerca elétrica para pequena propriedade é vantajoso, eu recomendo, utilize, pesquise, precisou de ajuda, chama a gente aqui, a gente orienta de forma online. Se você for distante, né, aqui da nossa região de Piripiri, né, a região como todo do Piauí, norte do Piauí, meio do Piauí, sul do Piauí, se depender da gente vai até você, né? Mas às vezes o recurso é baixo e você não pode tá chamando a gente de forma presencial, mas a gente vai de forma virtual, não tem problema nenhum. A gente te orienta ao máximo, tá certo? Então, tem pequena propriedade, use cerca elétrica, divida sua área no máximo que você puder, tá? Para você utilizar o capim de forma eficiente, realmente ter um resultado da fazenda, extrair mais do seu pasto, tá? Eu vejo muita gente perdendo pasto e isso é de forma inaceitável. Você que é pequeno não pode perder nada ali que tem na propriedade, tá certo? Então era isso. Se inscreve no canal, gostou do vídeo? Deixa o like, vamos trabalhar, vamos produzir e até a próxima.